Um, dois, ok. Nós temos conversado sobre os 500 anos da Reforma Protestante e temos trabalhado os 5 solas que marcam a Reforma Protestante. Na semana passada, nós falamos sobre somente as Escrituras, sola as Escrituras. Esse sola, da Escritura significa somente, como eu falei semana passada. E hoje nós vamos trabalhar ou pensar e refletir sobre somente o Cristo. Somente Cristo. Somente o Jesus de Nazaré nas nossas vidas. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número 7 em diante. Vai ser projetado aqui, para você que prefere ler aqui, vai ser, aqui na frente vai ser projetado. Diz assim, primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, e enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor se manifestou, o Senhor se derrama sobre nós e o Senhor nos dá a graça de podermos partilhar da Tua palavra. Fale aos nossos corações, mova-nos do nosso lugar e leva-nos para perto da Tua, no centro da Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós falamos em reforma, nós estamos falando somente o Cristo. Esse grito de somente o Cristo surgiu em meio a uma realidade psicossocial. E qual que era a realidade psicossocial da época que esse grito surge através dos reformadores? A realidade psicossocial era a realidade do medo. Era a realidade do medo. Existia uma igreja e existia um caminho para a salvação: a sagrada ou santa igreja. Ninguém se achegava a Deus se não fosse pela igreja. Era a igreja quem dizia quem vai
ou quem não vai para o céu. E a realidade psicossocial que eu estou dizendo da época, não era de quem vai ou quem não vai ao céu. A realidade psicossocial da época, ela diz: você vai para o inferno ou não. Porque girava em torno do medo. O medo era o sentimento manipulado pela igreja para que as pessoas cumprissem os mandamentos e se livrassem do inferno. Uma das piores coisas que a humanidade fez em sua história foi achar que sabia e que detinha o caminho para Deus. Quando os seres humanos fizeram seus conjuntos de regras e dogmas e disseram: encontramos o caminho único e verdadeiro para Deus, é este aqui, bagunçou o coreto. Porque a perspectiva do céu caiu na mão de alguns, e aqueles que não atendiam a perspectiva de alguns, eram queimados, jogados no fogo do inferno. Isso aconteceu e piorou com Constantino, o imperador que oficializou a igreja cristã como a igreja oficial, e isso na época medieval se tornou comum, o Estado, igreja, igreja, Estado, ambos tinham a mesma voz, e ambos queriam reter o poder, e queriam ter o comando sobre as pessoas, onde era proibido pensar, era proibido dizer o que se pensava, era proibido manifestar publicamente os seus pensamentos. Todos aqueles que tentaram fazer isso, foram perseguidos, ou foram perseguidos e mortos. Estudando alguns textos desse contexto psicossocial da época medieval, onde a igreja manipulava o sagrado, nós encontramos coisas interessantíssimas. Nós encontramos, por exemplo, a francesa Margaret Porret, por volta do ano de 1300. Ela escreveu um livro que chamava Espírito Livre. E quando ela escreveu esse livro, a igreja começou a persegui-la, porque ela dizia assim: as pessoas por Deus. E ela dizia: eu sou apaixonada por Deus. E os detentores da verdade diziam: como alguém pode se apaixonar por Deus e Deus se apaixonar por alguém? Porque lembrem-se da realidade psicossocial da época: medo, terror, inferno. E se é medo, terror e inferno, não há esperança, não há espaço para amor e apaixonar-se. Essa era a realidade, essa era a mensagem pregada. Façamos uma leitura da influência cristã dessa época. Caminhemos para as igrejas, para as cidades do interior. Nas cidades do interior nós encontramos a seguinte perspectiva: uma igreja no centro e um cemitério muito próximo. Porque Deus anuncia muito próximo a sua morte. Cuidado com a morte vai te pegar, a morte vai chegar para você. Se você não tomar cuidado, a morte te pega e te leva pro inferno. Com a manipulação da igreja, que o inferno ganha força, que a mensagem do inferno ganha poder, que a mensagem do medo ganha poder. E Margarete foi queimada viva. A Margarete foi capturada e queimada viva em praça pública. Você pode imaginar comigo, você na praça central, olhando uma mulher ser queimada viva, acusada de heresia. E qual era a heresia? Deus me ama, e eu amo a Deus. Herege, fogueira. E
queimada viva. E qual que era o objetivo de queimar alguém vivo acusado por heresia? Defender o Deus que manda pessoas para o inferno. Queimava-se as pessoas vivas acusadas de bruxaria e acusadas de heresia, porque defendiam o Deus sentado num trono, pronto a te condenar. Ou você obedece às nossas leis, que são chamadas de doutrinas, ou você é queimado em praça pública, ou vai para o inferno. Ou os dois também. E nessa ótica, essa ótica do medo, é a ótica que gira em torno da cabeça daquelas pessoas. E claro que ela é conhecida como a Era das Trevas, mas isso é por conta da cabeça fechada e do obscurecimento do conhecimento, que depois o iluminismo que trouxe essa perspectiva, mas nós podemos também, alegoricamente, chamar de Idade das Trevas, porque as pessoas eram depressivas. As pessoas não tinham esperança. As pessoas, ou elas aguardavam a morte, ou em nome de Deus, negavam a sua própria vida em detrimento a um conjunto de regras, de dogmas, de peso. Aquele ar macabro. Um ar macabro de filme de terror. Névoa, baixa luminosidade, escuridão. Essa era a perspectiva daquelas pessoas. Essa era a realidade psicossocial daquela época. E no meio desse movimento de inferno, de medo, de morte, ecoa uma voz que diz: protesto! Protesto! Não é a igreja que diz para mim, não é o padre, nem um santo padre, não são as doutrinas, mas agora o caminho é o Cristo, que morreu e ressuscitou e me deu a vida. E quem diz isso? As Escrituras dizem isso. As Escrituras apontam para o Cristo, para um Cristo que não está mais morto no madeiro, mas que vem de encontro e ama, e abraça, e recebe. Um Cristo que vem de encontro aos que sofrem. Um Cristo que liberta o cativo. Essa é a percepção joanina no texto que nós lemos. Vejam, eu quero que vocês abram aí no verso de número 18. Abram aí no verso de número 18. Qual que era a realidade? No amor não existe medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. A realidade dos judeus era uma realidade sacrificial. Quando se errava, eles procuravam um animal e sacrificavam esse animal para propiciação dos seus pecados. O medo de Deus os fazia procurar uma forma de redimir-se com Deus, e a forma de redenção era o sacrifício de animais. Porém, na história, o Filho de Deus se entrega como sacrifício vivo para o resgate de
toda a humanidade. Se na perspectiva do Antigo Testamento existia o Yom Kippur, o que é o Yom Kippur? É o dia do perdão dos judeus. Era o dia que eles tinham para se reconciliar com Deus. Uma vez no ano eles celebravam o perdão sacrificial que Deus dava a todos aqueles que buscavam oferecer os seus sacrifícios. Só que agora o Yom Kippur já não era mais necessário, porque o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus, quando tira o pecado do mundo, ele lança fora o medo. Qual medo? O medo do julgamento de Deus. Qual medo? O medo de não sermos mais aceitos por Deus. Qual medo? O medo de Deus virar os olhos para nós. Qual medo? O medo de sermos esquecidos por Deus. Qual medo? O medo de alguém chegar para nós e dizer assim: pecador, pecadora, você vai para o inferno. O Cristo e a mensagem dos reformadores foi essa: o Cristo tira de nós toda condenação. O Cristo, e pelo Cristo nós somos aceitos, não porque nós o amamos, não porque nós fizemos algumas coisas que Ele gostou e se alegrou e se agradou, não, é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós como propiciação dos nossos pecados, Ele se deu por nós. E quando nós compreendemos isso, o medo esvai, o medo se escorre para fora de nós, e nós dizemos: é o Cristo, por Ele eu sou livre de toda condenação. E os reformadores disseram e gritaram, do âmago de uma sociedade doente e oprimida, gritaram: protesto, é pelo Cristo, é só o Cristo, e por Ele nós somos livres. Amém? Porém, nos dias atuais, nós vivemos uma sociedade psicoespiritual muito parecida com o espírito que reinava na era medieval, onde pessoas são obrigadas a se reconciliar com a Santa Igreja, com o Santo Pastor, são obrigadas a buscar a bênção ou a cobertura espiritual do ungido ou da ungida de Deus. São oprimidas, são escravizadas. Quando eu leio que o maior suicídio coletivo da história foram de 900 pessoas que foram levadas por um líder religioso a tomar veneno, porque ele disse que o fim estava próximo, eu digo: o pior mal que a humanidade fez foi achar que detinha o poder e o conhecimento de Deus. E as pessoas são assassinadas intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, tornam-se refém de dogmas, de igrejas, de pastores e pastoras, esquecem-se do sacrifício do Cristo vivo, e se tornam novamente escravos de um conjunto de regras humanas, disfarçadas de palavra de Deus e até de reformado. Muitos batem no peito e se dizem reformados, mas são tão medievais quanto aqueles que crucificaram e mataram Margarete Porrete, que perseguiram Martinho Lutero, que perseguiram Wycliffe, que perseguiram João Calvino. Acusando de herege, acusando de liberal, simplesmente porque pregam o amor. Tive que ouvir uma vez, aqui já em Botucatu, nessa igreja. Logo quando eu cheguei, alguém me perguntou assim: pastor, por que o senhor fala demais do céu e pouco do inferno? Eu falei assim: porque a boca fala do que o coração está cheio.
Meu coração é cheio de esperança. O meu coração é cheio de é possível fazermos um mundo melhor. O meu coração é cheio de você pode recomeçar. É possível recomeçar. Mas uma névoa cobre a nossa sociedade, que tem se tornado depressiva, sem esperança e desacreditada. Eu estava cortando o meu cabelo, e o cara que corta o meu cabelo falou assim: ei, pastor, não tem mais jeito não, hein? O que o senhor acha para nós salvar o Brasil? Aí ele falou assim: eu acho que tem que meter o exército em tudo. Eu falei assim: eu acho que a gente precisa de Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É só perguntar na Rocinha se o exército está resolvendo. Nós precisamos de Jesus. E o que é Jesus? Qual foi a palavra que nós mais lemos no texto? Você consegue discernir para mim? Porque Deus é amor. Você sabe que nos escritos originais, esse Deus é amor não existe. No original é Deus ama. Deus ama. Porque não é um estado. É um imperativo, é um verbo. É constante. Deus ama. Deus ama. Quem é Deus? Deus ama. Quem é Deus? Deus ama. Quem é Deus? Deus ama. O problema é que anunciar essa mensagem hoje não dá ibope. Soa redundante. Soa superficial. Mas é porque nós estamos numa sociedade doente, com a perspectiva da morte. Nós temos levantado as nossas igrejas interiores perto dos cemitérios. Aguardamos e ansiamos a morte, para que a dor cesse logo. Já não cremos mais na vida. A nossa vida tem girado em torno do medo. Medo do diabo, medo do pecado, medo da vida, medo do pastor, medo da igreja, medo disso, medo daquilo. Quando o convite das Sagradas Escrituras é: lancem-se no amor. O amor, ele lança fora todo o medo. O amor nos acolhe. O amor nos abraça. O amor nos coloca na rota da vida. E o que é, pastor, estar na rota da vida? Levar esperança. A esperança para o perdido, para o ferido. Como árvore cortada, junto ao ribeiro de água, quando a água passa, leva a vida. E ainda que o galho esteja cortado, a esperança do broto novo. Essa é a mensagem de vida. Igreja, ela é o lugar onde Deus manifesta o amor dele. E a mensagem da igreja só pode ser uma e não outra. Amemos uns aos outros como Deus nos amou. Nisso saberão que vocês são meus discípulos, diz Jesus. E João ratifica: se vocês se amarem, o Senhor, o nosso Deus, permanece em vocês. Não se acende a luminária e deixa escondida, mas antes é colocada em lugares para que ilumine e dissipe toda a escuridão. Nós vivemos num mundo onde a desesperança, o desamor e o descrédito da humanidade tem prevalecido, mas a igreja do Senhor Jesus deve ser a luz que diz: é possível uma humanidade melhor, é possível nós amarmos uns aos outros. A igreja é sal da terra,
Porque nós vivemos num lugar onde ninguém se preocupa com mais ninguém, onde nada mais faz sentido, tudo é sonso. E nós somos aqueles que acreditam que Ele não apaga o pavio que fumega, e que pode restaurar, que pode dar a oportunidade de recomeço, e que faz as pessoas recomeçarem. Quando a Escritura diz só o Cristo, quando a reforma, diz só o Cristo, ela não está dizendo, aceita Jesus ou vai para o inferno, aceita Jesus ou vai para o inferno, aceita Jesus ou vai para o inferno. Ou você aceita Jesus, ou cuidado na saída do culto, hein? Hoje as igrejas giram em torno do aceita Jesus, ou cuidado com sua vida. A mensagem é essa. Hoje é o dia, hein? Amanhã não se sabe, hein? Aí conta a história, que o irmão tinha a oportunidade de aceitar Jesus, e não aceitou, saiu da igreja, não aceitou Jesus, o carro atropelou. Isso é medieval. Isso é demoníaco. É satânico, é opressor. Eu ouvi. O irmão chegou com a cara enfaixada na igreja. Toda torta assim, né? Tomou um chute jogando futebol. Aí o diácono falou assim, foi jogar bola, né? Fui sim, irmão. Que dia que foi o jogo? Hoje de manhã. Domingo é dia do Senhor, não é dia de jogar bola. Bem feito. Irmãos, não está escrito na Bíblia que domingo é o dia do Senhor. Não está escrito em lugar nenhum isso. Quem falou isso foi Constantino. Mas nós vivemos numa sociedade e num sistema religioso protestante contemporâneo tão infectado por esse câncer chamado religião, que as pessoas se acostumam com essas coisas. Se acostumam tanto com essas coisas que sentem falta quando não apanham do pastor. Sentem falta quando a igreja não oprime. Sentem falta quando diz assim, não, mas se for muito frouxo, eu dou vacilo. Então você não se converteu. Porque se você precisa de cabresto, se você precisa de vara, se você precisa de alguém te chicoteando, não é o Espírito que te conduz. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são guiados pelo Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber. E ele habita em vós e estará em vós para sempre. Então, quem é cheio do Espírito Santo é livre e assume a consciência da sua vida. E não tem mais. Não, pastor, mas Deus é amor. E o amor é Cristo Jesus na cruz, que nos libertou para uma vida livre com Deus. Essa voz que ecoou há 500 anos atrás, em 1517, precisa ecoar agora em 2017. Protesto! Como assim maldição hereditária? Que negócio é esse? Como assim vai tirar a cobertura espiritual da minha vida? Como assim é preciso pedir autorização para comprar terreno? Como assim? Que coisa é essa? Que espírito medieval é esse? Onde estão os que dizem protesto? Onde estão os que dizem somente o Cristo? Aonde estão aqueles que dizem, Jesus me amou e amou a você também, você é livre? Um dos reformadores diz assim que todo aquele que é liberto desse mundo de trevas, desse mundo sombrio, torna-se escravo do amor.
Eu gostei muito dessa expressão. Coração que ama é coração que serve. Só o Cristo. E quando nós entendemos que é só o Cristo, nós entramos numa rota de vida onde a nossa perspectiva de evangelho é uma, senão outra: cuidar, servir e amar. Não há conversão sem esses princípios. Ninguém pode dizer que tem a verdade se não ama. Ninguém pode dizer que tem a verdade se não serve. Ninguém pode dizer que tem a verdade se não é capaz de se compadecer dos que sofrem. Uma vez, alguém disse assim: pastor, você acha que você vai mudar o mundo? Eu falei: não. Mas eu posso mudar o mundo de alguém. Aí ele disse assim: mas a Bíblia diz que os pobres nós sempre teremos conosco. Eu falei: diz mesmo. Quantos deles você tem com você? Quantos deles estão no seu meio? Aí a pessoa: não. Quando Jesus diz que os pobres sempre terão com vocês, não significa assim, esses pobres aí vocês sempre terão com vocês. Não. Os pobres, vocês sempre estarão no meio de vocês. Porque o Evangelho é justiça. Mas não é a justiça de 1517. Porque a justiça de 1517 era fogueira, né? Bola de ferro amarrada ao pescoço e mar. E eles faziam isso em nome da justiça divina. A justiça do Evangelho é: toda pessoa tem direito a se alimentar com dignidade, não com ração humana. Ração humana é de uma desumanidade sem tamanho. Não é entregar cesta básica, mas é fazer o máximo possível para que as pessoas tenham acesso à alimentação. É combater o máximo possível toda forma de segregação, preconceito e desrespeito à vida. É não achar normal a esposa de um diácono chegar roxa na igreja e fazer vistas cegas. Eu li isso num artigo essa semana. Esposa do diácono da igreja chegava roxa na igreja. E ninguém falava nada porque o cara na igreja era um ungidão. E os roxos não são só na pele. É no coração. É na emoção. A igreja não pode se calar com a opressão. Certa vez eu ouvi: pastor, nós não gostamos muito da mensagem porque esse negócio de a mulher tem que ser bem tratada, tem que ser respeitada, a gente não gosta muito não. Eu falei: que ano que nós estamos? 1517 ou 2017? Eu não estou falando de feminismo. Estou falando de respeito, dignidade humana. Maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é bíblico. Ao ponto de morrer e se entregar por ela. Isso é evangelho. Isso é reino. Isso é dizer só o Cristo. Quando nós dizemos só o Cristo, nós entramos nessa rota, meus irmãos. Quando nós dizemos só o Cristo, nós entramos nesse caminho.
Essa é a justiça divina. Justiça divina não é mandar ninguém para o inferno. Até porque, alguém aqui tem o poder de dizer isso? Ninguém. Eu, de muito tempo atrás, resolvi descer da cadeira do juiz e dizer assim: Senhor, essa parada é contigo. E resolvi dizer assim, ó, Deus ama, Deus acolhe, Deus recebe e Deus dá oportunidade de recomeço. Pode caminhar, seja bem-vindo. Mas eu, pastor, você, se ele amou a mim, não vai amar você? Eu? Não é? Não vai amar você? Mas senhor pastor, pior ainda. Pior ainda. Então, quando nós dizemos só o Cristo, nós estamos dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? E eu quero concluir dizendo essas coisas. Morte, espírito de morte, espírito sombrio das trevas, espírito de aprisionamento, espírito de idolatria, espírito de que fogueira, você não tem a vitória, porque Cristo venceu a morte. Nós somos do povo da vida, nós somos do povo da esperança, nós somos do povo da água viva, nós somos do povo da fonte que não seca, nós somos do povo que diz: só o Cristo e Ele vive, e Ele reina, e nós podemos crer no amanhã, porque Ele está vivo, e Ele habita em mim, Ele habita em nós, Ele está no nosso meio, Ele faz morada em nós. Nós somos a igreja que diz: nosso Cristo vivo está. O nosso Cristo vive, e por isso nós podemos viver também. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Meus irmãos, não se permitam cair novamente no jugo da escravidão. Tenham Cristo como suficiente na vida de vocês. Quando vocês estiverem em Cristo, vocês saberão o que é o amor. Só sabe o quão mísero pecador é quem tenta ser a cada dia alguém melhor. Esses dias em prantos, eu chamei a minha esposa e falei assim: Fabiana, eu não estou conseguindo mais. Eu sou um egoísta. Isso tem me consumido ultimamente. Enquanto eu falo aqui com vocês, o meu coração coloca como que um espelho diante de mim. E eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um egoísta. Eu não mereço todo esse amor. Só que enquanto eu ouço essa voz, existe uma voz que fala mais alto. E diz assim: eu sei de tudo isso, Renato. Eu conheço cada canto do seu coração. Mas eu te amo mesmo assim. Quantas vezes nós pensamos em desistir, porque a gente não alcança esse padrão de perfeição, esse padrão de santidade, de pujança espiritual,
eu cansei disso. Eu só quero ser melhor a cada dia. Eu convido você a assumir esse desafio também na sua vida. Por causa de Cristo, nós podemos se tornar pessoas melhores, parecidas com Ele a cada dia. Fazer desse mundo um lugar melhor. Fazer desse mundo um lugar de esperança. Esse tem sido o desejo do meu coração. E eu oro para que esse desejo inunde o seu coração também, meu irmão, minha irmã. Senhor, sabedor de que é só o Senhor, Jesus de Nazaré, eu vou. Porque o Senhor é bom. Então eu vou. E quando o espírito de morte chegar na sua cabeça, diga: onde está a morte? A sua vitória. O meu Redentor vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar essa canção. Eu convido você a cantar com o seu coração, em oração, declarando: porque Ele vive, o Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Que assim seja. Amém.